Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece. Seja muito bem-vinda ao canal e na aula de hoje vou ensinar o passo a passo da nossa bolsa Paris. Ela é uma bolsa estruturada, elegante e com um padrão super fácil de fazer. Perfeita para quem quer criar uma peça linda e versátil. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar todas as notificações. Assim você não perde nenhuma videoaula nova que posto por aqui. E antes de começarmos, já clica no botão de hype e deixe o seu apoio. Esse pequeno gesto faz toda a diferença, ajuda muito o nosso crescimento do canal e faz com que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Agora vamos separar os materiais e começar a nossa aula. Para confeccionar a nossa bolsa, eu vou utilizar o fio poly, que é um fio 100% poliéster da marca Círculo, espessura de 5 milímetros, na cor 7673, agulha 4 milímetros, 4 porta-alças, 4 ponteiras, 4 argolas articuladas de 25 milímetros, zíper de aproximadamente 40 centímetros, tela para estruturação de bolsa, tecido para forrar nossa bolsa, ponteira para o zíper, linha e agulha para a costura, tesoura e isqueiro para os arremates. Inicio fazendo o nozinho corrediço, já conto o meu nozinho corrediço como a minha primeira correntinha, subo um total de 24 correntinhas. Feitas as minhas 24 correntinhas, eu fiquei com aproximadamente 19 centímetros de correntinha. Agora eu viro as minhas correntinhas para o lado avesso, ó, onde se forma estas alcinhas. Vou pular a primeira alcinha, venho na segunda, faço um ponto baixo. Agora eu laço meu fio na agulha e no mesmo espaço onde eu coloquei o ponto baixo, eu vou colocar um ponto alto. Pulo a próxima alcinha, venho nesta, faço um ponto baixo. Laço o meu fio na agulha, venho no mesmo espaço onde eu acabei de colocar o ponto baixo, faço um ponto alto. Então, eu sempre fico com um grupinho de um ponto baixo e um ponto alto, ó. Pulo a próxima alcinha, venho nesta, repito o grupinho de um ponto baixo, um ponto alto. Então, depois de feito o meu grupinho, eu sempre vou pular uma alcinha, tá? Ó, pulo a alcinha, venho na próxima, faço um ponto baixo, um ponto alto. E assim eu sigo por toda esta minha primeira carreira. Cheguei aqui no final da carreira, ó, observem que sobrou 2 pontos. Então, eu pulo o penúltimo ponto, venho no último, faço um ponto baixo, tá? Somente um ponto baixo nós vamos fazer aqui na última correntinha. Eu finalizo a minha primeira carreira com um total de 23 pontos. Faço correntinha, viro o trabalho, vou pular a correntinha, vou vir no primeiro ponto, ó, faço um ponto baixo. Laço meu fio, faço um ponto alto no mesmo espaço, tá? Igual a gente fez ao iniciar a primeira carreira. Vou pular o próximo ponto de base, venho neste ponto, faço meu grupinho de um ponto baixo, um ponto alto no mesmo espaço. Pulo o próximo ponto de base, repito o meu grupinho de um ponto baixo, um ponto alto no mesmo espaço, ok? Então, nós vamos repetir o que a gente fez na primeira carreira, tá? Sempre pulando um ponto de base, né? Agora a gente vai pular o ponto de base e vai fazer um ponto baixo, um ponto alto no mesmo espaço, até o final da carreira.
Cheguei no final da carreira, ó, está me restando 2 pontos para finalizar. Vou pular o penúltimo ponto, venho no último ponto, faço um ponto baixo. Então, aqui sempre no final a gente vai finalizar com um ponto baixo, ok? Ficamos com um total de 23 pontos nesta carreira também. Faço a correntinha, viro o trabalho e vou repetir tudo que eu fiz na segunda carreira. Vou pular a correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, um ponto alto no mesmo espaço. Sigo repetindo esse padrão até chegar no final da carreira, tá? Lembrando que aqui no último ponto a gente sempre vai finalizar com um ponto baixo somente, ok? Eu vou seguir desta forma por toda a extensão da minha base, ok? Vou fazer até a carreira de número 35. Vou adiantar aqui as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizei as minhas 35 carreiras, tá? Então, fui seguindo, fazendo meu padrão de pontos até a carreira de número 35. Vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou. Então, fiquei com 42 centímetros de altura por 21 centímetros de largura. Agora, nós vamos dar sequência no acabamento em torno da nossa base, tá? Então, para fazer esse acabamento, eu vou colocar um ponto baixo em cada lateral de cada carreira que eu fiz. Coloco um ponto baixo aqui na lateral desta carreira, né, da última carreira que eu fiz. Vou colocar um marcador neste ponto. Sigo colocando um ponto para cada lateral de cada carreira que eu fiz, ó, um ponto baixo para cada lateral de cada carreira que a gente fez. Feitos os meus pontos baixos, segui colocando um ponto baixo para cada carreira. Então, deu 35 pontos até aqui, até a última carreira. Agora, nós vamos fazer o acabamento deste lado, ó. Observem que aqui é as correntinhas onde a gente iniciou o trabalho. Então, vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha. Vou vir nesta primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo, que é o ponto de número 36, que pertence a este lado do nosso acabamento. Agora, eu vou vir aqui no mesmo espaço e vou colocar um ponto baixo, tá? Que vai pertencer a este lado do acabamento. Faço meu ponto baixo no mesmo espaço, ó, onde eu acabei de colocar o ponto de número 36. Pego o marcador e faço a marcação no ponto de número 36, tá? Marquem os pontos de vocês, porque depois nós vamos utilizar estas marcações para fazer a costura das laterais. Agora, eu vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base e eu vou ficar com 23 pontos até chegar aqui, ó, no último ponto do acabamento deste lado, tá? Contando com o ponto que a gente fez depois da marcação. Feitos os meus 23 pontos, contando depois do marcador, agora eu vou vir para o acabamento deste outro lado, ó, da minha lateral. Então, vou fazer um ponto baixo para cada carreira, igual a gente fez aqui nesta primeira lateral, tá? Vou vir aqui, ó, no mesmo espaço do meu ponto de número 23, né? Que a gente fez aqui desta parte. Então, coloco um ponto baixo no mesmo espaço. Coloco um marcador neste ponto que eu acabei de fazer, tá? É o primeiro ponto que pertence a esta lateral, nesta segunda lateral. Eu vou fazer um total de 36 pontos, contando a partir do meu ponto marcado. Feitos os meus pontos, então, eu estou aqui no meu ponto de número 35 e eu vou fazer o ponto de número 36 aqui, ó, no primeiro ponto da nossa última carreira, tá? Então, assim, eu finalizo fazendo 36 pontos, contando a partir deste marcador até este ponto que eu acabei de fazer. Agora, no mesmo espaço, eu coloco mais um ponto e este ponto pertence a este lado. Vou pegar o marcador e vou marcar o ponto de número 36, tá? Este pontinho.
Agora, a partir deste ponto, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e eu vou ficar com 22 pontos. O ponto de número 23 nós vamos fazer no fechamento. Vou fazer o meu ponto de número 22 e agora para fazer o ponto de número 23, eu vou cortar o meu fio, puxo o meu fio aqui do ponto, ó. E agora faço o meu último ponto com o fechamento de carreira. Vou inserir a minha agulha neste ponto marcado, onde eu coloquei o marcador, pegando as duas alcinhas, puxo o meu fio aqui para trás, ajusto. Agora eu venho no ponto de número 22, né, o último ponto feito, pego nesta alcinha do lado avesso e somente esta alcinha. Puxo o meu fio para trás e assim a gente formou um ponto fake, que é o nosso ponto de número 23. Passo o meu fio entre os pontos para ser feito o arremate, tá? Então, faz o arremate deste fio e o arremate do fio do início também. Agora, vou fazer a aplicação da tela de estruturação. A minha tela de estruturação é aquela que é inteira, né? Ela é bem grandona. Então, para fazer o molde, eu utilizei a minha própria base, deixando um espacinho, ó, entre esta carreira de acabamento, ok? Então, vocês colocam a base de vocês por cima da tela e faz o molde deixando um espaço entre a carreira de acabamento. Vou utilizar linha e agulha para fazer a costura, posiciono a minha tela. Se quiser prender com alguma coisa, pode prender a tela, tá? Para ela não ficar escapando. Inicio aqui, ó, pegando na minha base. Eu já dei um nozinho ali na ponta do meu fio da costura, para ele não soltar. E vou fazendo uma costura simples, tá? Vou pegando aqui na minha base e nos furinhos, né, da minha tela. Finalizei a minha costura, ó, cheguei onde eu iniciei. Eu vou amarrar ponta com ponta para fazer o arremate da costura. Como o fio é um fio de nylon, né, um fio de pesca, eu gosto de fazer vários nozinhos para não correr o risco de soltar essas pontinhas. Então, faço vários nozinhos, tá? Depois de ter feito vários nozinhos, eu coloco as pontinhas na agulha e passo entre os pontos da minha base, ó. Puxo bem para esconder os nozinhos que eu fiz e corto o excesso do fio da costura. Agora eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou, né, depois de finalizada a nossa base. Então, ficamos com 43 centímetros de altura por 23 centímetros de largura. Antes de fazer a costura do meu forro, eu vou fazer a aplicação dos porta-alça, tá? Então, para fazer a aplicação do porta-alça, eu vou colocar assim, deitado, vocês podem colocar assim também, tá? Igual eu fiz na bolsa Olivia. Pode colocar desta forma também, assim, ó. Em pé, tá? Eu vou colocar na minha assim, ó, deitado. Ok? Então, a gente vai fazer a aplicação dos porta-alças antes de fazer a costura do forro. Centraliza aí na peça de vocês, onde vocês querem, tá? Esses porta-alças. Ó, deixa bem centralizado. E depois que vocês centralizar aqui os porta-alças, vocês vão colocar aqui na parte de trás da nossa base essas chapinhas e apertar
com o alicate. Apertar os ganchinhos com o alicate, tá? Vai colocar assim, ó, sobre o porta-alça e apertar com o alicate. Eu vou pular este processo porque é um processo bem simples, né, de fazer. E vamos dar continuidade com a costura do forro. Feita a aplicação dos porta-alças, agora a gente vai fazer a aplicação do nosso forro. Então, fiz o molde da mesma forma que eu fiz na tela. Então, posicionei a minha base sobre o tecido, deixei um espacinho para fazer o corte do meu forro, tá? Aí, já posicionei aqui na minha base, vou fazer a costura aqui junto com vocês. Eu vou costurar o meu zíper junto com o forro, tá? Como eu tinha poucos prendedores, ainda não posicionei o meu zíper. Mas eu vou iniciar a costura aqui para vocês verem como que eu vou fazer a costura deste lado, tá? E quando chegar nesta parte, eu vou posicionar o zíper junto com vocês. Então, vou tirar aqui meu prendedor. Vou inserir a minha agulha aqui, ó, na minha base, né, do crochê. Já dei um nozinho aqui na minha ponta, tá? Pra não soltar. Agora, eu vou pegar um pouquinho do meu tecido, ó. Um pedacinho do meu tecido. Puxo o meu fio. Venho aqui no meu próximo pontinho, ó. Pego um pedacinho do meu crochê. Puxo. E agora eu pego um pedacinho do meu tecido. E assim eu vou fazendo a minha costura, tá? Pegando na minha base de crochê e pegando no meu tecido. É uma costura bem simples e ela fica bem invisível. Finalizei a minha costura, ó, deste lado da minha base. Agora eu vou posicionar o meu zíper, tá? Já dobrei aqui o meu tecido. O meu zíper é aquele de metro, tá? Eu vou destacar ele. Esta parte dourada eu vou usar para o lado de fora da bolsa, tá? E esta parte prata eu vou deixar para o lado de dentro. Então, vou posicionar o meu zíper aqui nesta parte da minha bolsa. Vou deixar uma ponta maior para colocar uma ponteira, tá? Então, vou posicionar aqui na abertura da minha bolsa. Eu vou dobrar essa parte, ó, desta forma. Vou dobrar assim, ó, essa parte, tá? Dobro assim, ó. Puxo a pontinha aqui pra trás e dobro. Vou deixar dobrada assim. E vou inserir aqui no meu tecido, ó, desta forma. Já vou prender aqui essa parte pra não soltar, tá? Prendo aqui essa parte que eu dobrei. E aqui eu vou ajustando, ó, o zíper com o tecido. Vou colocar outro prendedor aqui na ponta. Eu vou colocar mais um aqui no meio. Agora que eu já fiz aqui o ajuste, tá, do meu zíper, eu vou iniciar a costura deste lado. Vou tirar aqui este prendedor. Vou ver onde tá o meu fio, ó. Meu fio tá aqui.
e eu vou continuar a minha costura, tá? Passo aqui entre o tecido. Então, vou ajustando o meu tecido, ó, vou deixar o meu tecido nesta linha, ó, do meu zíper, tá? Observem que o zíper tem esta linha, ó, tem uma linhazinha e é aqui que eu vou efetuar a minha costura. Agora, eu vou pegar aqui no meu zíper, vou inserir minha agulha aqui, ó, no zíper e no crochê, ó, na minha base de crochê. Desta forma, ó. Agora eu insiro aqui no zíper. Sai aqui um pouquinho mais para baixo. Coloco a agulha aqui no meu tecido. Ó, sempre sai aqui no zíper. Sai aqui no zíper primeiro, depois eu venho aqui no meu crochê, ó. Sai no meu crochê. Agora eu insiro aqui no meu zíper, ó. Tá? Saio aqui no meu tecido, ó, entro aqui no meu tecido. Entro no meu zíper. Eu gosto de fazer assim porque eu tenho certeza, né? Gosto de atravessar o zíper e entrar aqui no crochê, porque assim eu tenho certeza, porque eu tô pegando o crochê também, ó. Agora eu entro aqui no meu zíper. Saio aqui pra fora, ó, pegando o zíper. Venho no tecido. Agora eu entro no zíper, ó. Aqui na linha que eu falei pra vocês, na linha do zíper. Ó, saí aqui no zíper, venho no crochê. Atravessando aqui o crochê. E agora eu entro. Eu saio aqui no meu zíper, ó, pra pegar o tecido. Pego um pedaço do tecido. Entro no zíper. Entro no zíper, pego aqui, ó, um pedaço do crochê. E assim eu vou seguindo com a costura até chegar aqui, ó, no finalzinho do zíper. Cheguei na minha outra ponta do zíper. Pegar aqui um pouquinho do meu tecido. Ó, e o meu zíper está costurado, tá? Agora eu vou passar para este lado. Vou ajustar aqui o meu tecido aqui para dentro. Sempre ajustando, tá? O tecido. Eu ainda continuo pegando aqui o meu zíper. Atravesso aqui deste lado.
Eu vou seguir com a minha costura até chegar aqui, ó, onde a gente vai posicionar o zíper. Feita a minha costura, ó, deste lado, agora eu vou posicionar o meu zíper. Como vocês podem observar, deste lado, ó, tem uma ponta maior. Então, vou posicionar o meu zíper com esta ponta, ó, maior, tá? Então, vou ficar com os dois lados com uma ponta maior, tá? Para depois a gente colocar a ponteira do zíper. Eu vou posicionar meu zíper, lembrando que este lado menor eu vou dobrar a pontinha, ó, desta forma. Vou posicionar ela primeiro. Posiciono aqui. Vou posicionando o zíper, ó, e o tecido, tá? Então, vou finalizar aqui de posicionar, aí a gente já vem fazendo a costura. Posicionei o meu zíper, tá? Observe que este lado do zíper a gente vai iniciar com a parte maior, tá? Fazendo a costura aqui do lado da parte maior. Aqui a gente iniciou com a parte menor, né? Deu a volta, chegou aqui na parte maior. Para ficar correto, né, o zíper, as duas pontas maiores tem que ficar do mesmo lado, tá? Eu vou dar sequência, que é a minha costura. Eu vou fazer a mesma costura que eu fiz ali do outro lado, tá? Não vai mudar em nada. Deixa eu ver aqui onde o meu fio tá saindo. Eu pego aqui no crochê, no zíper. Então, vou finalizar aqui a minha costura do zíper, tá? Vai ser a mesma costura que eu fiz ali do outro lado. Finalizada a costura da minha segunda parte do zíper, agora eu vou fazer um terminal aqui para esta parte, tá? Onde a gente deixou menor. Eu acabei esquecendo de fazer aqui, mas assim que eu finalizar a costura, eu vou fazer lá do outro lado, tá? Então, se vocês não fez ali do outro lado, façam um terminal também. Então, para fazer esse terminal, ó, o meu fio tá aqui, ó, por trás dos dentinhos do meu zíper. Eu vou pegar aqui, ó, no meu tecido. Vou puxar. Vou inserir a minha agulha novamente, ó. Aqui por trás, ó, do meu zíper, pegando aqui no meu crochê. Vou sair aqui pra fora, ó. Vou puxar o meu fio. E vou repetir esse processo por várias vezes, tá? Vou ajustar aqui a linha no ganchinho. Ó, agora eu vou inserir aqui, ó, no zíper. Insiro no zíper e aqui no crochê, ó. Vou passando aqui várias e várias vezes. Ok? E assim a gente vai fazer o terminal do nosso zíper aqui desta parte, tá? Já passei aqui algumas vezes. Agora eu vou vir aqui pra baixo, ó. E vou continuar a minha costura. Até chegar onde eu iniciei. Eu acabei desmanchando um pouquinho aqui a minha costura inicial para ajustar o meu forro, tá? Que ficou um pouquinho torto. Então, vou chegar aqui onde eu iniciei a costura e vou fazer o arremate junto com vocês.
Ó, cheguei aqui onde eu iniciei a costura, eu vou fazer um nozinho com o fio do início. Fazer vários nozinhos, né, para não soltar aqui o fio da costura. Agora eu jogo as pontinhas aqui para dentro do forro, ó. Pegar essa pontinha do início também e já colocar aqui na minha agulha. Ó, puxo bem os dois fios para o nozinho entrar e agora eu corto aqui o excesso. Agora eu faço o terminal aqui deste lado, tá? Que eu não havia feito. Se vocês não fizeram assim como eu, faz esse terminal também, tá? Só para ter a certeza que o cursor não vai escapar aqui do nosso zíper. Tá? Vou fazer um terminal aqui também no início. E ali do outro lado, o nosso terminal vai ser a ponteira, tá? Que eu vou utilizar. Para iniciar a minha primeira lateral, eu vou fazer um total de 9 correntinhas. Ó, fiz minhas 9 correntinhas, vou virar do lado avesso e trabalhar nas alcinhas que se formam. Então, vou pular a primeira alcinha, vou vir na segunda. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Nós vamos ficar com 8 pontos, porque a gente pulou aqui a primeira correntinha, a correntinha de número 9. Então, faço um ponto baixo para cada ponto de base e fico com 8 pontos. Fiz aqui os meus 8 pontos, faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, faço ponto baixo em cima de ponto baixo. Vou ficar com meus 8 pontos baixos nesta segunda carreira também. Faço correntinha, pulo correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo para cada ponto de base, vou ficar com 8 pontos também. E assim a gente vai seguir pelas demais carreiras, ok? Sempre fazendo a correntinha, virando o trabalho, pulando a correntinha, vindo no primeiro ponto e fazendo um ponto para cada ponto de base, ficando com 8 pontos em cada carreira. Então, vou subir até a carreira de número 14 desta forma, ok? Depois que eu finalizar as minhas carreiras, eu vou fazer a aplicação do forro. Finalizei as minhas 14 carreiras, ó, já fiz a aplicação do forro. Vocês vão fazer essa aplicação da mesma forma que a gente aplicou no corpo da bolsa. Eu já vou iniciar a costura aqui no corpo da minha bolsa. Então, vou pegar, ó, neste pontinho antes do ponto marcado e vou puxar a minha laçadinha aqui pra cima. Ó. Puxei a minha laçadinha pra cima, vou ajustar. E agora eu vou vir aqui no ponto marcado e pegar somente uma alcinha do ponto, tá? Pego somente uma alcinha e venho aqui nesta primeira carreira, pegando na lateral, né, do último ponto que a gente fez, da última carreira, ó. Faço um ponto baixíssimo, venho no próximo ponto do corpo da minha bolsa e venho na minha próxima carreira. E vou fazendo baixíssimos, ó. Então, para cada carreira, eu vou colocando um baixíssimo, tá? E sempre no corpo da bolsa, a gente vai pegando somente uma alcinha.
Estou chegando aqui na parte de baixo, ó, da nossa lateral. Agora eu vou passar para esta parte, ó, onde tem as duas alcinhas. Então, vou pegar aqui no corpo, né, da bolsa, vou continuar pegando no corpo da bolsa somente uma alcinha. E aqui nesta parte eu vou pegar duas alcinhas, tá? As duas alcinhas do ponto. Vou seguindo, colocando um ponto baixíssimo para cada ponto, tá? Correspondente. Ó, já estou finalizando aqui esta parte, que seria o fundo da nossa bolsa, tá? Então, vou prosseguir, ó, colocando um ponto do meu corpo da bolsa para cada carreira aqui deste lado, tá? Igual a gente fez ali na primeira parte da nossa lateral. Então, venho no corpo da bolsa pegando uma alcinha e venho pegando nas carreiras da minha lateral. Sigo desta forma até chegar ali na minha próxima marcação. Ó, cheguei aqui na minha marcação, tá? Observe que bate ponto do corpo da bolsa com carreira da minha lateral, tá? Então, se sobrou algum ponto aí, vocês voltam e verifica se vocês não pulou nenhum ponto na lateral, tá? Ou no corpo da bolsa. Então, finalizei aqui a minha costura, eu vou cortar o fio, puxar e fazer o arremate, tá? Vou passando aqui entre os pontos da minha lateral e depois eu vou selar com a chama do isqueiro. Finalizei então o arremate da minha primeira parte da lateral, agora eu vou dar início à segunda parte da lateral, tá? Então, vou repetir todo o processo que eu fiz na primeira lateral, tá? Faz as correntinhas, faz as 14 carreiras e faz a aplicação do forro, tá? Lembrando que a aplicação do forro vai ser da mesma forma que a gente fez lá no corpo da bolsa, tá? Então, tira o molde com a lateral e faz a costura da mesma forma, tá? Eu pulei essa parte, pois é só repetição do que a gente fez no corpo da bolsa, tá? Finalizada a minha segunda lateral, vou fazer a costura da mesma forma que eu fiz a costura da primeira parte. Então, venho um pontinho antes aqui do meu ponto marcado, puxo a minha laçadinha. Ó, minha laçadinha tá aqui, antes do ponto marcado. Ajusto e inicio a costura da mesma forma, tá? Sempre pegando uma alcinha somente do ponto do corpo da bolsa e pegando aqui, ó, na carreira, né, na última carreira que a gente fez aqui na lateral, puxo o fio, faço baixíssimo. Então, vai ser da mesma forma que a gente costurou a primeira parte, tá? Sempre pegando ponto do corpo da bolsa com carreira da minha lateral, tá? Vou adiantar aqui essa costura e já retorno com vocês para a gente colocar o cursor do nosso zíper. Finalizada a minha costura da segunda parte, agora eu vou fazer a aplicação do meu cursor. Então, vou centralizar bem a minha bolsa, tá? Vou utilizar aqui alguma coisa para prender, ó, a parte da abertura, para ficar bem centralizado o nosso zíper. Vou prender aqui com um marcador. Centralizo também aqui do outro lado, tá? Deixa bem centralizada.
Vou prender aqui com a agulha mesmo. Então, verifico, ó, sempre verificando se tá bem centralizadinho. Ó, prendo aqui com a agulha mesmo só pra não ficar torto, tá? Verifico aqui também os porta-alça. Agora é só aplicar o cursor. Cursor colocado, ó, agora eu retiro aqui as marcações. Eu vou fechar aqui o zíper para vocês verem, ó, fica bem certinho. Agora eu vou tirar o excesso, ó, que ficou aqui do meu zíper. E vou fazer uma costura pra gente colocar o terminal do zíper, tá? Então, corta aqui o excesso, deixo bem retinho. Selo com o isqueiro, tá? Pra não desfiar. E vamos fazer uma costura com linha e agulha, só pra facilitar na hora de colocar o nosso terminal. Então, vou fazer uma dobradura aqui na ponta do meu zíper. Se vocês não tiverem o terminal, vocês podem fazer também com o próprio fio que a gente utilizou ao confeccionar a bolsa, tá? Só fazer um quadradinho e costurar aqui na pontinha. É uma dica para quem não tem o terminal ou não queira comprar, né, o terminal, ok? Agora que eu fiz a costura, eu vou acrescentar a minha ponteira, tá? É só encaixar aqui na pontinha. Terminal encaixado, agora eu coloco o parafuso e com o auxílio da chave de fenda eu vou parafusando o meu terminal. Agora nós vamos dar início à nossa alça de mão. Então, vou subir um total de 29 correntinhas. Feitas as minhas 29 correntinhas, eu vou virar elas do lado avesso, vou pular a primeira alcinha, venho na segunda, faço um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha, ficando com 28 pontos baixos nesta primeira carreira. Feitos meus 28 pontos baixos, agora eu faço uma correntinha. Nós vamos trabalhar pontos baixos dobrados, tá? Pulo a minha correntinha e venho nesta alcinha, ó, da frente. O nosso ponto é composto por duas alcinhas. Então, vou vir nesta alcinha da frente. E aqui as correntinhas também, ó, composta por duas alcinhas, ó, esta e esta, tá? Em todas as correntinhas nós temos duas alcinhas, ó. E nós vamos pegar nessas alcinhas da frente, ó. Venho na alcinha da frente da correntinha, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, ó. Pego nesta alcinha, ó. Esta alcinha aqui. Pego nesta alcinha da minha correntinha, ó. Faço o ponto baixo. Venho no próximo ponto e repito o mesmo, tá? Pegando nesta alcinha da frente e na alcinha da correntinha também. Eu vou ficar com a mesma quantidade de pontos que a primeira carreira, tá? 28 pontos. Finalizei a minha segunda carreira, ó, com meus pontos baixos dobrados. Sigo para a terceira, faço uma correntinha, vou pular a minha correntinha e vou seguir fazendo pontos baixos dobrados, tá? Pego somente uma alcinha do meu próximo ponto e uma alcinha agora desses pontos que a gente fez na segunda carreira, tá? Ó, sempre pegando as duas alcinhas, ó. A alcinha da frente do ponto da carreira acima e a alcinha que se forma na carreira de baixo. Então, sigo fazendo um ponto baixo dobrado para cada ponto de base. Vou ficar com 28 pontos também nesta terceira carreira.
Finalizei a minha terceira carreira, faço a correntinha e vou seguir para a minha quarta e última carreira, tá? Vou fazer somente 4 carreiras. Então, pulo a correntinha e pego nas alcinhas, ó, dos meus pontos, tá? Somente uma alcinha da carreira de cima e a alcinha da carreira de baixo, ó. Sigo assim por toda a minha quarta carreira. Finalizadas as minhas 4 carreiras, tá? Se vocês quiserem essa alça mais grossa, é só prosseguir fazendo mais carreiras. Vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou. Então, ela ficou medindo 25 centímetros. E agora nós vamos fechar a nossa alça. Então, vou colocar a minha agulha neste primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas, e pego nesta alcinha que sobrou aqui embaixo. Ó, sobrou somente uma alcinha, eu pego nessa alcinha. Faço baixíssimo. Então, vou pegando ponto com ponto e fechando com baixíssimo, tá? Pego as 2 alcinhas aqui da minha carreira de cima e pego a alcinha da carreira de baixo, ó. Feitos os meus pontos baixíssimos, ó, nossa alça vai ficar assim. Eu corto o meu fio e faço os arremates dos fios, tá? O fio do início e o fio do final. Passo entre os pontos e selo com a chama do isqueiro. Agora, nós vamos aplicar as ponteiras, tá? Então, encaixo a minha ponteira aqui na ponta da alça. Pego a tesoura, ó, e vou encaixando a pontinha da minha alça dentro da ponteira. Feito o encaixe, eu pego os parafusos, né, que vem aqui junto à minha ponteira e vou parafusando a ponteira. Finalizada a minha alça, já coloquei as minhas ponteiras e já fiz a aplicação na minha bolsa, tá? Então, eu vou colocar a minha alça com os pontos baixíssimos virado para frente, tá? Essa é a parte da frente da minha alça. Já coloquei a minha etiquetinha personalizada com a minha logo. Eu vou abrir aqui para vocês verem como que ficou, tá? Essa daqui eu coloquei o forro depois, tá? Eu costurei na máquina o meu forro. Vou pegar aqui a minha outra bolsa, né, que eu fiz aqui junto com vocês na cor salmão. Vou abrir aqui para vocês verem como que ficou. Então, a gente costurou o forro, né, no corpo da bolsa e costurou nas laterais também, tá? Ó, fica desse jeito. Tô mostrando para vocês as duas formas, porque assim fica a opção, né, de costurar na máquina ou costurar desta forma que a gente costurou no vídeo. Ok? Quem já tem a experiência com costura em máquina, para facilitar a costura do forro. E quem não tem, a gente faz do jeito que eu ensinei aqui na videoaula, ok? Então, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo para que chegue em mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!